um evangelho amaldiçoado, oculto durante séculos, que a igreja não quer que você leia. Hoje vou falar sobre um texto antigo, proibido pela Igreja Católica, cercado de mistério e censura. Vamos nos aprofundar na obscura história do Evangelho de Felipe, um evangelho gnóstico apócrifo, considerado perigoso para o dogma institucional. Prometo que vou revelar segredos perturbadores, aqueles que fizeram tremer os alicerces da fé ortodoxa. Você está pronto para conhecer a verdade oculta por trás deste evangelho proibido? Eu sou o documentalista. E isto é o evangelho maldito de Felipe. Descoberta de um evangelho oculto em 1945. No árido deserto de Nahamadi, Egito, 2 camponeses fizeram uma descoberta impressionante. Enquanto cavavam em busca de fertilizante, depararam-se com um grande jarro de cerâmica selado, enterrado ao pé de um penhasco. Por um instante, hesitaram em abri-lo, temendo que um gênio maligno estivesse preso dentro, mas a ganância e a curiosidade prevaleceram. Ao quebrar o selo, em vez de ouro, voaram fragmentos de antigos papiros. Aquela vasilha continha 13 códices encadernados em couro, um tesouro de textos cristãos primitivos que a luz não havia tocado em quase 1.600 anos. Entre esses livros esquecidos estava o enigmático Evangelho de Felipe. Este evangelho faz parte da chamada Biblioteca de Nag Hammadi, uma coleção de 52 livros em cópta descoberta naquele ano. Os estudos determinaram que eram traduções de textos gregos do cristianismo primitivo, muitos de corte gnóstico. O Evangelho de Felipe, em particular, apareceu no Códice 2, o mesmo volume que continha o famoso Evangelho de Tomás. Ao contrário de outras descobertas como Tomás, que intrigou os estudiosos por suas possíveis palavras autênticas de Jesus, Felipe não oferecia material para os caçadores de sensacionalismo. Mas com o tempo, este texto provou ser profundamente polêmico, precisamente pelas ideias que expõe e sua confrontação com a doutrina tradicional. Origem e natureza gnóstica. O Evangelho de Felipe não é um evangelho como os 4 canônicos, não narra a vida de Jesus nem seus milagres. Na verdade, trata-se de uma coleção de aproximadamente 100 ditos e ensinamentos místicos, muitos deles apresentados como palavras de Jesus, mas sem um fio narrativo claro. O manuscrito encontrado data do século IV d.C. e está escrito em idioma copto, embora se acredite que foi originalmente composto em grego por volta do século III. Sua atribuição a Felipe, o apóstolo, é tardia e simbólica. O texto não pretende ser escrito por Felipe, e o título foi adicionado posteriormente, talvez porque nele é mencionada uma anedota atribuída a este apóstolo. Estamos, portanto, diante de um evangelho apócrifo, fora do cânon bíblico, que a igreja primitiva descartou por considerá-lo herético. Mas por que herético? Por que Felipe é abertamente gnóstico? O movimento gnóstico de gnosis conhecimento em grego floresceu nos séculos II e II I, propondo uma interpretação secreta e dualista da mensagem cristã. Ou seja, os gnósticos sabiam mais segredos sobre Jesus. Apresenta uma visão do cosmos em termos de eons celestiais e pares divinos. Por exemplo, fala de um Pai Supremo junto a uma figura feminina de sabedoria, Sofia. De Cristo unido ao Espírito Santo, concebido como feminino,
e de um Salvador emparelhado com uma Sofia interior responsável por criar o mundo material. Esta cosmologia dual espírito bom versus matéria corrupta impregnava a doutrina gnóstica. Da mesma forma, distingo entre diferentes tipos de seres humanos: os espirituais que podem alcançar a união com o divino e os psíquicos ou materiais que ficam presos na ignorância. O tema central da salvação em Felipe não é a fé simples, nem a graça através da igreja. Depois que você vai rezar o Pai Nosso, para nada aqui você tem que fazer sacrifícios. O Evangelho de Felipe nos fala sobre a aquisição de conhecimentos secretos e a união mística da alma com o divino. Utiliza a imagem do sacramento da câmara nupcial. Mas o que é isso? É um casamento sagrado? Como metáfora, claro, o ápice da iniciação espiritual. Para o autor, após o batismo e a unção do crisma, existe um mistério ainda mais elevado. Uma união como de cônjuges entre a alma humana, o feminino, e seu anjo celestial, o masculino, na câmara nupcial espiritual. Esse casamento, ou união mística, representa a restauração da unidade original do ser humano e prefigura a união final no pleroma, a plenitude celestial. Em outras palavras, o Evangelho de Felipe vê o casamento sagrado como símbolo da redenção. Uma ideia radicalmente distinta do ensino público da Igreja, mas coerente dentro do gnosticismo valentiniano. Não é surpresa que os pais da Igreja rotulassem tais noções como heresia e as combatessem ferozmente. Você gostaria de ler este texto apócrifo? Pois eu tenho para você de graça. Eu deixei no meu canal do WhatsApp. Você pode se juntar seguindo o link que está no primeiro comentário. Continuamos. Segredos polêmicos, Maria Madalena e outras doutrinas perturbadoras. Entre os trechos crípticos deste evangelho apócrifo, houve alguns que a Igreja considerou especialmente escandalosos. O mais famoso e que tem alimentado numerosas teorias modernas é aquele que se refere à relação entre Jesus e sua companheira, Maria Madalena. No texto, Maria Madalena é mencionada de forma destacada, escrita, nada mais nada menos que como a companheira de Cristo, e até mesmo sua consorte íntima. Lemos, por exemplo, que diz: 3 mulheres sempre caminhavam com o Senhor, Maria, sua mãe, a irmã desta, e Madalena, que é denominada sua companheira. Esta surpreendente palavra companheira no original copto koinonos, que também pode ser traduzida como consorte ou esposa, sugere uma proximidade singular entre Jesus e Madalena. Mas o texto vai além. Em outra passagem, afirma-se explicitamente que a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que todos os discípulos e a beijava frequentemente na boca. Os outros discípulos, perplexos, perguntam por que Jesus a ama mais do que eles, ao que ele responde com enigmas. Essas linhas, fragmentárias mas sugestivas, deram origem a especulações explosivas. Este evangelho insinua que Jesus e Maria Madalena eram marido e mulher, ou pelo menos amantes. A mera possibilidade de um Jesus casado ou em um relacionamento amoroso causa terror na Igreja Católica.
Também em todas as suas ramificações, pois contradiria séculos de ensinamentos sobre o celibato de Cristo. Historiadores e teólogos debateram intensamente a interpretação deste trecho. Alguns sustentam que a palavra beijava poderia se referir a um beijo cerimonial de transmissão de sabedoria espiritual e não a um ato romântico literal. De fato, o próprio Evangelho de Felipe usa símbolos e metáforas constantemente. O beijo poderia simbolizar a transmissão da luz gnóstica a Maria Madalena. No entanto, outros especialistas não descartam uma leitura mais literal. O renomado estudioso Antônio Pinheiro aponta que, embora a relação possa ser entendida em um sentido espiritual, não se deve excluir uma interpretação carnal. Felipe vem de uma comunidade que via positivamente o casamento, até mesmo como reflexo de um mistério celestial. Ou seja, para certos gnósticos valentinianos, a união sexual em pureza poderia ser sagrada. E não teriam escrúpulos em imaginar Jesus unido a Madalena. Também nesse aspecto. De fato, há registros de que alguns grupos heréticos do século IV afirmavam abertamente que Maria Madalena foi amante ou esposa de Jesus. Em sentido estrito, ideia condenada, é claro, pelos pais da Igreja, como Epifânio de Salamina e outros. Mas essa carga de polêmica sexual e de desafio ao celibato de Cristo torna o Evangelho de Felipe um texto desconfortável, até mesmo subversivo para a doutrina tradicional. Mas as provocações de Felipe não terminam aí. Outra de suas afirmações atinge um dos fundamentos do dogma católico, a concepção virginal de Maria. Em uma passagem, Felipe ridiculariza a ideia de que Maria concebeu por obra do Espírito Santo, doutrina central do credo cristão. O texto declara sem rodeios: alguns diziam que Maria havia concebido do Espírito Santo. Estão em um erro, não entendem o que dizem. Quando aconteceu de uma mulher conceber de outra mulher? Esta pergunta mordaz se baseia no fato de que, para a mentalidade da época e, curiosamente, também no contexto gnóstico do autor, o Espírito Santo é visto como uma entidade feminina. Inclusive, já disse isso em outros vídeos, por exemplo no vídeo da esposa de Deus, lembram? O sarcasmo é evidente. Pretender que Maria ficou grávida por uma mulher, o Espírito Santo, seria absurdo. Após negar assim a concepção virginal, o Evangelho de Felipe apresenta Maria, a mãe de Jesus. De outra maneira, Maria é a castidade que não foi profanada. Uma alusão críptica que parece afirmar sua pureza, mas sem reconhecer a intervenção milagrosa do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Em resumo, Felipe sugere que a origem de Jesus foi mais terrena do que a Igreja proclama. Uma heresia maiúscula contra o dogma da encarnação. Pessoalmente falando, acredito que não aconteceria nada. Mas a Igreja Católica costuma ser muito rigorosa. Além disso, o texto oferece ensinamentos sacramentais e simbólicos que colidem com a ortodoxia. Fala da Eucaristia em termos místicos, próprios. E, acima de tudo, exalta o mencionado mistério do casamento como superior. O mistério do casamento é grande. Repare na união sem mancha, pois tem um grande poder. Para a Igreja, o único casamento reconhecido de Cristo é o espiritual, com sua própria Igreja. Portanto, a mera insinuação de um casamento literal de Jesus ou um ritual secreto de alcova sagrada entre iniciados era intolerável.
Felipe também distingue entre o cristão apenas de nome e o autêntico iniciado, que recebe o Espírito Santo como dom, desafiando a noção de que o batismo institucional garante a salvação. Em conjunto, suas páginas compõem um evangelho esotérico, uma reinterpretação radical dos ensinamentos de Jesus que mina muitas doutrinas oficiais. Não é de se estranhar que durante séculos a Igreja considerasse textos como este perigosos e tentasse fazê-los desaparecer. A ameaça ao dogma e a reação da Igreja. A própria existência do Evangelho de Felipe é um desafio ao dogma católico, a versão oficial da história de Jesus. Certamente os do Vaticano nunca esperaram que alguém fosse encontrar esses livros escondidos em Nag Hammadi. Mas suas linhas questionam pilares fundamentais. Apresenta uma Maria Madalena empoderada, possível esposa de Jesus, em vez da prostituta arrependida que a tradição transformou. Nega a concepção virginal de Jesus. Passa pela fé em sua divindade, propõe sacramentos secretos e uma teologia alternativa, onde o conhecimento pessoal importa mais do que a obediência à Igreja. Para os guardiões da ortodoxia, isso não era apenas um erro, mas um perigo mortal para as almas. Por isso, nos primeiros séculos, a Igreja catalogou este evangelho e muitos outros como heréticos, atribuindo-os a seitas desviadas. Coisas do diabo, bruxarias, superstições. Pais da Igreja como Ireneu e Epifânio escreveram refutações fervorosas contra os gnósticos, alertando os fiéis para não se deixarem seduzir por esses falsos evangelhos. Eventualmente, quando o cristianismo se consolidou sob o Império Romano, possuir ou difundir escritos gnósticos tornou-se um crime. De fato, muitos estudiosos acreditam que os monges de algum mosteiro no Egito esconderam deliberadamente os códices de Nag Hammadi no deserto para salvá-los da destruição. No ano 367 d.C., Atanásio, o poderoso bispo de Alexandria, emitiu uma carta pascal, onde condena os livros heréticos e não canônicos, ordenando às igrejas que os descartem. É muito provável que, obedecendo essa instrução, algum monge audacioso coletasse esses textos proibidos, talvez por interesse acadêmico ou espiritual, e depois os enterrasse dentro de um jarro, esperando preservá-los em segredo, para que assim chegassem aos nossos dias. Ironicamente, foi o zelo da Igreja em erradicar esses evangelhos perigosos que garantiu que sobrevivessem escondidos sob a areia. Se você está gostando desta viagem ao oculto, considere se juntar à minha extensa comunidade. Inscreva-se e acompanhe-me para continuar explorando mistérios intrigantes. O seu apoio me permite desenterrar mais verdades sepultadas. Continuamos. Quando finalmente o Evangelho de Felipe veio à luz acadêmica no século XX, a Igreja moderna reagiu com cautela. Oficialmente, este texto, como todos os evangelhos gnósticos, não tem nenhuma validade doutrinal para o catolicismo. Eles não estão dispostos a abrir suas mentes para novas possibilidades. Teólogos católicos explicaram aos fiéis que se trata de escritos tardios, cheios de ideias extravagantes, úteis apenas para entender as antigas heresias. De fato, estudiosos cristãos enfatizam que Felipe foi redigido pelo menos 2 séculos após Cristo, por autores anônimos, desconectados dos apóstolos. Portanto, mesmo que afirmasse abertamente que Jesus estava casado, não provaria nada historicamente. Essa é a posição oficial.
Interessante como curiosidade, mas falso em conteúdo. Apologistas contemporâneos se esforçaram para desmistificar sua aura. Argumentam, por exemplo, que o famoso beijo em Maria Madalena não implica um romance. E lembram que a Igreja sempre venerou Maria Madalena como santa, mas nunca como esposa de Cristo. No entanto, fora do âmbito eclesiástico onde acontece o muito bom. O Evangelho de Felipe ainda acende a imaginação popular em 2003. O best-seller O Código da Vinci de Dan Brown provocou um terremoto cultural ao propor que Jesus e Maria Madalena estavam casados e que tiveram descendência, apoiando-se precisamente neste evangelho apócrifo. Como evidência, milhões de leitores conheceram pela primeira vez a existência de Felipe e outros textos gnósticos através desta obra de ficção. Ou não? O que forçou os porta-vozes da Igreja a dar explicações públicas. Para muitos crentes, a ideia de que evangelhos foram ocultados foi impactante. Documentários, livros e teorias conspiratórias floresceram pintando o Vaticano como um zeloso guardião que suprime verdades inconvenientes. Como sempre neste sentido, o Evangelho de Felipe se tornou uma espécie de texto maldito, lendário, claro, dotado de uma aura perigosa. Alguns o veem como portador de verdades explosivas, censuradas, e outros como uma enganação antiga, ressuscitada para confundir os fiéis. Mas sabe como eu o vejo? Conhecimento e sabedoria. Estamos nos aproximando do final desta jornada polêmica. O Evangelho de Felipe, escrito em círculos clandestinos e escondido sob a areia por séculos, continua a perturbar a Igreja com suas revelações desconfortáveis. Talvez nunca saibamos se é um texto sagrado ou apenas a voz perdida de uma heresia extinta. Mas lembre-se que nenhuma verdade morre, apenas dorme. Até que alguém se atreve a despertá-la. Eu sou documentarista e isso foi o Evangelho Maldito de Felipe.